canal Engenharia Carga Rápida, o maior canal de engenharia do Brasil e que possui aqui embaixo mais de 500 vídeos disponíveis para você de graça. E hoje o canal Engenharia Carga Rápida irá apresentar a aula de bolso de tema rolamentos de rolos cônicos, dimensionamento. Aula de bolso que pertence à disciplina Elementos de Máquinas. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Iracildo Romeiro, lá da cidade de Leme, no estado de São Paulo. Mas antes de começar, verifique aqui embaixo se você é um engenheiro Carga Rápida, confirmando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos à aula de bolso. Haga Waga! Haga Waga! Haga Waga! Haga Wag Waga Buggy Buggy Mugger Mugger Wag Wag Haga Waga! Cara minha, é hora de assistir o Carga Rápida. Vamos, coma logo. Não podemos perder o Carga Rápida. Carga Rápida, Carga Rápida, Carga Rápida. O Engenharia Carga Rápida, aula de bolso é prazeroso. E apresenta aulas que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso correspondem aos planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A aula de bolso desta semana tem o tema rolamentos de rolos cônicos, dimensionamento. Aula de bolso que pertence à disciplina Elementos de Máquinas. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Iracildo Romeiro, lá da cidade de Leme, do estado de São Paulo. Mas agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o canal Engenharia Carga Rápida disponibiliza seus vídeos todas as sextas-feiras com aulas de bolso novas. Quando tratamos de rolamentos, falamos de mancais. E o que seriam mancais? Veja, existem dois tipos de mancais. O primeiro tipo de mancal que podemos relacionar é o chamado mancal de deslizamento. É chamado de mancal de deslizamento, pois o eixo desliza neste mancal. O mancal é um conjunto de peças. O mancal de deslizamento é um conjunto de peças. Vamos ver de perto o mancal de deslizamento. Se olharmos de perto, o mancal de deslizamento possui um elemento chamado bucha. A bucha é feita de um material metálico, usualmente com excesso de bronze. Por que o bronze? Porque o bronze é um material mais maleável. Ele é um pouco com dureza superficial inferior ao aço, pois o eixo que irá deslizar sobre a bucha é um eixo de aço. Normalmente é um eixo de aço. Desta maneira, não ocorrerá o desgaste do eixo, e sim da bucha. E quando o conjunto então começar a ter uma folga excessiva, basta desmontar o mancal, retirar a bucha e substituir por uma bucha nova. E o conjunto todo volta a funcionar perfeitamente. O conceito técnico que envolve o deslizamento do eixo, deslizamento rotacional do eixo sobre a bucha, se deve à lubrificação. Se olharmos de perto o eixo rotacionando sobre a bucha, o lubrificante que está entre a bucha e o eixo é levado com a rotação do eixo
para baixo da bucha. O eixo começa a rotacionar, rotacionar, rotacionar. O eixo está umedecido com óleo. Todo o óleo lubrificante então acaba sendo arrastado para baixo do eixo. Então isso acaba erguendo o eixo. Então o eixo desliza sobre um filme de óleo que está na bucha. Lindo, não é mesmo? Nós pensávamos que o eixo iria se apoiar sobre a bucha. Não, o eixo só se apoia sobre a bucha quando ele para de rotacionar. Desligamos o conjunto, o eixo para de rotacionar, aí o eixo desce e encosta na bucha. Porém, quando ligamos o equipamento, o eixo começa a rotacionar, rotacionar, empurrar o filme de óleo para baixo do eixo e ele desliza, ele aquaplana sobre o filme de óleo. Lindo, não é mesmo? E onde nós temos, por exemplo, que tipo de aplicação nós temos o uso de mancal de deslizamento? No nosso próprio automóvel. Vamos olhar o motor de combustão interna do nosso automóvel. Perceba que o motor de combustão interna possui um êmbolo que é impulsionado pela combustão do combustível, gasolina, óleo, diesel. Desta maneira, então, o êmbolo, quando succiona, quando ele desce, ele admite o combustível, ele comprime o combustível, explode e depois expulsa o combustível para fora. Por isso é chamado motor de 4 tempos. Admissão, compressão, explosão, expulsão. Todo esse conjunto, por exemplo, para admitir o combustível, exige que uma válvula abra para admitir o combustível na câmara, no cilindro. Porém, quando ocorreu a explosão, aquele combustível já está queimado e deve ser expulso. Então é outra válvula que abre, que libera o gás queimado, oxidado, queimado, para o escapamento do automóvel, o gás é liberado. Perceba então que o cilindro exige no mínimo 2 válvulas. No mínimo 2. Uma de admissão e outra de expulsão do gás. Quem é que comanda a abertura e fechamento das válvulas? Daí nós temos um comando de válvulas. Todo motor de combustão necessita obrigatoriamente de um comando dessas válvulas. O comando de abrir e fechar as válvulas, esse comando de válvulas, é gerenciado, é gerido por um eixo. O eixo já tem as ranhuras adequadas para abrir e fechar conforme o eixo rotaciona. Mas não importa, esse eixo rotacionando, ele faz a abertura e fechamento das válvulas. E esse eixo do comando de válvulas necessita de apoios. Afinal, o que é um mancal? Um mancal é um apoio de eixo, não é mesmo? Neste caso, então, o nosso motor de combustão interna, no comando de válvulas, o comando de válvulas fica sobre as câmaras de combustão, ele possui mancais de deslizamento. Mais de um mancal. Se olharmos de perto, existe mais de um mancal de deslizamento. Perceba aqui um mancal, mas existem mais de um mancal. Este mancal, inclusive, os mecânicos dão outro nome para o mancal de deslizamento. Alguns mecânicos chamam de casquilhos, porque são vários que apoiam o eixo. Eles são em semimetades para ajudar na montagem. Uma metade fica no corpo do motor, na carcaça do motor, e outro fica na tampa do comando de válvulas. Também são chamados, estes casquilhos, estas buchas, essas semibuchas, são chamadas também de bronzinas. Sim, de bronzinas, porque o material, como é uma liga metálica, a bucha é feita de uma liga metálica com alta porcentagem de bronze, ela é chamada de bronzina. Desta maneira, então, temos diversos casquilhos, diversas bronzinas, que se ajustam e garantem que o comando de válvula todo o eixo do comando de válvula estejam apoiadas sobre buchas de deslizamento. Mas não para por aí, existe um outro tipo de mancal. 1, 2, 3.
Além dos mancais de deslizamento, também temos os mancais de rolamento. Sim, não é completo dizer simplesmente a palavra rolamento, mas o adequado, tecnicamente adequado, é dizer mancal de rolamento, pois o mancal de rolamento possui elementos rolantes, elementos que rolam. Inclusive, a vantagem do mancal de rolamento sobre o mancal de deslizamento é essa condição de possuir os elementos rolantes, pois elementos rolantes garantem um coeficiente de atrito estático próximo do coeficiente de atrito dinâmico. Tal condição não ocorre nos mancais de deslizamento, pois o eixo, no mancal de deslizamento, quando o eixo para, ele fica estático. Na partida, o eixo está um pouco colado à bucha. Então é necessário uma força maior para descolar o eixo da bucha, pois o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. E nessa condição, no mancal de deslizamento, quando o eixo descola, existe um pequeno solavanco, um pequeno tranco de partida. Tal condição não ocorre no mancal de rolamento, pois como o elemento rolante possui um coeficiente de atrito estático próximo do dinâmico, a partida do conjunto é mais suave. Se olharmos os mancais de rolamento mais de perto, perceberemos o elemento rolante. Por exemplo, o elemento rolante na forma de uma esfera. Neste caso, temos um mancal de rolamento de esferas, também chamado rolamento de esferas, pois o elemento rolante é uma esfera metálica. Essa esfera metálica, o elemento rolante, se apoia em um anel interno, que é ajustado ao eixo, e o elemento rolante também se apoia a um anel externo. Por exemplo, é apoiado na caixa de um redutor ou em um suporte para o mancal. Desta maneira, o elemento consegue rolar entre os anéis interno e externo. Para que os elementos não encostem uns sobre os outros, existe um separador do elemento rolante, também chamado vulgarmente de gaiola. Percebemos que o esforço de um rolamento, o elemento rolante que se apoia nos anéis, é função do material que este rolamento é feito e do tratamento térmico. Aliás, o tratamento térmico de um aço de rolamento é a nitretação. Nesta condição, é necessário um aço especial para rolamento. Os aços para rolamento são o aço DIN 1.8550, com tratamento de nitretação, pois a nitretação garante uma dureza superficial muito elevada, uma dureza que supera os 1000 Vickers. Lembrando, a dureza de 1000 Vickers é a dureza do vidro, ou seja, a dureza superficial de um elemento rolante supera a dureza do vidro. Vamos olhar e pensar um pouco sobre o material do rolamento. A tensão do material é uma relação de força pela área. Nesta condição, a área de apoio. Se a tensão de um material de rolamento máxima possível após o tratamento de nitretação é de 400 kgf por milímetro quadrado, então temos um problema, pois não conseguimos aumentar a tensão desse material. Nesta condição, existirão esforços sobre o rolamento que podem provocar o esmagamento do elemento rolante, ou até mesmo a quebra, a trinca do elemento rolante, e o esmagamento dos anéis, anel interno ou anel externo, formando uma craterização dos anéis. Nessa condição, até o mecânico diz: o rolamento começou a roncar, pois o anel está craterizado, cheio de marcas de desgaste do apoio. Agora, olhando a equação de tensão do material, que é uma relação de força sobre área,
Quando queremos um rolamento que suporte uma carga maior e não conseguimos mexer no material do rolamento, podemos aumentar a área de contato. Nessa condição, aumentando o denominador desta equação, a tensão do material diminuiria. E como poderíamos fazer isso? Bem, vamos olhar os elementos rolantes. Quando temos um elemento na forma de uma esfera, a esfera sobre uma carga marca um ponto de carga, que é a área de contato. Então, é um ponto de contato na área de contato feito pela esfera. Se mudarmos a forma do elemento rolante, por exemplo, a forma de um cilindro, teremos uma área de contato maior. Nesta condição, este rolamento com um elemento rolante na forma de um cilindro suportaria uma carga maior do que a carga suportada por um rolamento de esferas, com elementos de esferas. Então, surge uma segunda família de rolamentos, os chamados rolamentos Mancal de rolamento de rolos cilíndricos, onde o elemento rolante é um rolo cilíndrico. Os rolamentos de rolo cilíndrico suportam uma carga maior. Nesta condição, uma das aplicações, por exemplo, são as pontes rolantes que temos nas fábricas, que elevam ferramentas, elevam moldes, elevam máquinas, inclusive, onde o cabo de aço que suporta toda a carga é apoiado num tambor que enrola o cabo de aço, e esse tambor possui então rolamentos de rolos cilíndricos. Inclusive as rodas das pontes rolantes terão rolamentos que suportam carga maior, neste caso rolamentos de rolos cilíndricos. Então, quando desejamos cargas maiores, rolamentos de rolos cilíndricos. Porém, os rolamentos de rolos cilíndricos podem ter um tamanho avantajado e ainda temos cargas elevadas. Neste caso, podemos começar a diminuir o diâmetro do rolo cilíndrico, diminuindo, e chegamos em um outro elemento rolante, que tem quase um formato de um elemento rolante de agulha. E temos então o rolamento de agulhas. O rolamento de agulhas também suportam cargas elevadas. E sua aplicação, por exemplo, se dá em aeronaves, em jatos que temos no céu voando, aeronaves a jato. A turbina do jato que temos voando das aeronaves leva rolamentos de agulhas, porque a turbina ela solicita uma elevada carga, ela tem que impulsionar toda a turbina que empurra a aeronave para frente a uma alta velocidade. Se ela empurra a aeronave para frente, sustenta a carga da aeronave, ela tem uma elevada carga, porém esta turbina necessita de componentes leves e pequenos, componentes diminutos, muito pequenos. Então são utilizados rolamentos de agulhas. Avançando mais nas famílias de rolamentos, podemos ter a necessidade de um rolamento com cargas diferentes. Daí surge uma quarta família importante que deveremos necessariamente conhecer, que o elemento rolante tem a forma cônica. Daí temos o rolamento de rolos cônicos, que inclusive é o tema deste nosso vídeo. O rolamento de rolos cônicos, ele tem um diferencial sobre os demais rolamentos. Percebemos que os rolamentos, todo rolamento, suporta uma carga radial, que é em relação ao raio do eixo. A maioria dos rolamentos são feitos nesta condição, para suportar cargas radiais. Mas o rolamento de rolos cônicos, pela forma de ângulo do elemento rolante, ele também suporta uma elevada carga axial, que é no sentido do eixo. Desta maneira, então, garantimos uma aplicação diferenciada. Por exemplo, em engrenagens. Não toda engrenagem gera esforço radial, pois engrenagens onde o dente é retinho, bonitinho, dentes retos, realmente a carga no eixo é uma carga radial em relação ao raio do eixo. Porém, quando começamos a inclinar o dente de engrenagem para que ela se torne mais silenciosa, por exemplo, as engrenagens do câmbio do nosso automóvel, começamos a inclinar
para que a engrenagem fique mais silenciosa e até mesmo menos espessa, uma engrenagem mais fina, pois a largura do eixo é a mesma, inclinando a engrenagem fica mais fina. E daí temos o esforço, não só esforço radial em relação ao diâmetro da engrenagem, como surge um esforço axial em relação ao eixo da engrenagem. Nesta condição, em usos, por exemplo, de engrenagens de dentes helicoidais, necessitamos então um enrolamento que suporte elevadas cargas axiais. Nessa condição, o rolamento de rolos cônicos pode ser aplicado muito bem. Percebemos que estas 4 famílias de rolamentos, 4 principais, evidente que existem mais famílias de rolamentos, sim, existem mais rolamentos até mesmo que suportam, que são só feitos para cargas axiais, por exemplo, ou com duas carreiras de rolos, 2 carreiras de esferas. Existem outros tipos de rolamentos, mas conhecendo estas 4 famílias, conseguimos compreender todas as demais famílias. Avaliando estas 4 famílias de rolamentos, percebemos que o ajuste entre o anel interno, elemento rolante e anel externo é muito justo, é muito apertado, é muito bem feito, apertado. Para ter um bom funcionamento, ele necessita ser bem ajustado e deve ter uma temperatura controlada. Então, todo mancal de rolamento exige um cuidado do projetista com relação à temperatura de trabalho. Usualmente, a maioria dos rolamentos trabalha até uma temperatura de 120 graus. E em casos extremos, podemos ter rolamentos especiais que alcancem até 200 graus Celsius. Isto pode ser uma barreira, por exemplo, em máquinas de laminação. Sim, na fundição de aço, onde sai o tarugo de aço a alta temperatura, em torno de 600 a 800 graus Celsius, e este tarugo vai passar por rolos que comprimem este tarugo metálico para formar uma chapa metálica. O rolo que comprime a chapa metálica no processo de laminação, de fabricação de chapas, acaba se aquecendo. E nessa condição do rolo quente, de certo, como o material que sai está entre 600 e 800 graus na boca do início do processo de laminação, alguns equipamentos de laminação necessitam de um sistema de refrigeração na área dos rolamentos, pois caso contrário, os rolamentos podem travar, não funcionar bem ou até mesmo craterizar os anéis, abreviando a vida de operação dos anéis e de todo o rolamento que está sendo aplicado no conjunto mecânico. E quais seriam as características dos rolamentos de rolos cônicos? Para tanto, vamos avaliar um redutor. Perceba que um redutor, a condição de um redutor é receber uma rotação com um torque em um eixo e através de engrenagens, através de engrenamentos, teremos outros eixos que estão engatados, engrenados com a engrenagem de entrada, nos geram rotações distintas, diferentes da rotação de entrada e momentos torsores, torques diferentes. Usualmente, os redutores diminuem a rotação para aumentar o torque de saída. Vamos olhar então um redutor de perto. Se abrirmos um redutor, percebemos então que ele é composto de engrenagens. Essas engrenagens estão acopladas a eixos e o apoio dos eixos são mancais, usualmente mancais de rolamentos. Agora perceba o tipo de engrenagem que podemos ter nos redutores. Por exemplo, poderemos ter engrenagens de dentes retos. Nesta condição, temos uma engrenagem motora que move uma engrenagem movida. E a característica das engrenagens cilíndricas de dentes retos, engrenagens cilíndricas porque elas têm a forma cilíndrica, dentes retos porque o dente da engrenagem está paralelo ao eixo, por isso que ela é dente reto.
As engrenagens de dentes retos então operam engatando e desengatando, engatando e desengatando para transmitir o movimento da engrenagem motora para a engrenagem movida. O movimento, a força, porque cada dente transmite uma força e, consequentemente, por esta força ter uma distância até o eixo de rotação, até o centro de rotação da segunda engrenagem, existe um momento, porque força vezes distância é momento, então temos momentos distintos, apesar do esforço sobre o dente ser o mesmo. Agora imagine então, se este dente com contato com o outro dente tem uma força, esta força em uma área gera uma pressão de esmagamento no dente. Então necessariamente precisamos de uma área de contato suficiente que esta pressão de esmagamento no dente não deforme o dente da engrenagem. Então a área de contato do dente é algo a ser dimensionado no projeto e uma preocupação de todo o projetista. Até percebemos então que a largura da engrenagem está ligada à pressão de esmagamento necessária para gerar o momento de saída, pois temos um momento de entrada e temos um momento de saída do redutor. Então a largura e toda a largura desse dente é função da pressão de esmagamento. E é uma condição que gera dimensões do redutor. Agora vamos pensar um pouco. Vamos olhar um outro tipo de engrenagem. Quando começamos a inclinar o dente da engrenagem, temos uma vantagem, pois a largura do dente, que é necessária para uma engrenagem cilíndrica de dentes retos, se ela for transmitida para uma engrenagem onde o dente começou a ser inclinado, uma engrenagem então passa a ter o nome de engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, porque houve a inclinação em relação ao centro de rotação da engrenagem. Desta maneira, então, temos a mesma largura de pressão para a área de pressão de esmagamento do dente. Porém, conseguimos diminuir a espessura da engrenagem. Uma grande vantagem, pois o nosso redutor começa a ficar menor. Outra grande vantagem da nossa engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais é devido ao fato de, pela condição do dente estar inclinado, o engrenamento e o desengrenamento passa a ser mais silencioso, pois, afinal de contas, a engrenagem cilíndrica de dentes retos, pelo fato de ter um engate reto com o dente, isto gera um ronco de engrenamento. Então, as engrenagens cilíndricas de dentes retos são mais ruidosas que as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Avançando então no nossa condição, nossa característica de operação da engrenagem cilíndricas de dentes helicoidais, o que transmite o movimento é a força tangencial, pois afinal de contas é um eixo que rotaciona na entrada e um outro eixo que rotaciona na saída. E os esforços tangenciais que mandam os esforços, que mandam os momentos, que geram os momentos de entrada e de saída. Desta maneira, são os esforços tangenciais que são muito importantes para o cálculo de um redutor. Porém, quando inclinamos o dente, essa força tangencial, o dente está inclinado, ela age sobre um esmagamento inclinado e ela acaba empurrando, esse esmagamento inclinado acaba empurrando a engrenagem, gerando uma força axial na engrenagem, e essa força axial é transmitida ao eixo. Agora perceba, se a força axial é transmitida ao eixo, ela é transmitida também ao rolamento, ao mancal de rolamento. Portanto,
sempre que utilizamos engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, além do esforço radial, pois afinal de contas, se temos força tangencial, temos um esforço radial no rolamento. Sempre. Também existirá um esforço axial. A engrenagem helicoidal gera um esforço axial. E neste caso deveremos verificar se o rolamento escolhido suporta o esforço axial. Já sabemos que rolamentos de rolos cônicos têm a característica de suportar bem esforços radiais e esforços axiais. Por isso, usualmente, eles são muito utilizados em redutores que utilizam engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Vamos olhar de perto agora. Se temos uma engrenagem motora e uma engrenagem movida, temos então a força de engrenamento, que ela está perpendicular à área do dente. Se temos uma linha inclinada do dente, o esmagamento desse dente está inclinado. Então, a força de engrenamento está tangencial ao ângulo do dente. Desta maneira, então, temos componentes axiais e temos componentes tangenciais. Isto sem contar que vamos ter também componentes radiais que veremos mais à frente. Mas já percebemos que o rolamento de rolo cônico deverá suportar força radial e força axial. O rolamento de rolo cônico que trabalha com engrenagens helicoidais. E como rolamentos de rolos cônicos suportam muito bem esforços axiais, o sentido da força axial caracteriza como deverá ser montado o rolamento. Pois perceba, como os rolamentos de rolos cônicos contêm elementos cônicos, esse elemento cônico possui ângulo. A superfície do elemento cônico possui um ângulo inclinado em relação ao eixo de rotação do próprio eixo que está acoplado o rolamento. Vamos olhar uma condição de montagem em um redutor. Perceba que neste nosso redutor, os vértices, os ângulos de inclinação dos rolamentos, dos rolamentos cônicos que foram montados no redutor, possuem vértices externos. Desta maneira, cada rolamento desta montagem possui um sentido que suporta o esforço axial. Nesta condição, o sentido que suporta o esforço axial do rolamento está para fora. Está no sentido do vértice. Então o vértice está mostrando aonde irá suportar o esforço axial. Chamamos essa condição onde o sentido de esforço axial é para fora do conjunto de mancal ajustado na disposição X. A disposição X significa que o sentido do esforço é para fora do conjunto. Nesta condição, se olharmos em detalhe o eixo possui um ressalto no centro do eixo. As pontas dos eixos possuem rebaixos. Por que o eixo possui ressalto no centro dele? Para que acomode os anéis internos dos rolamentos de rolos cônicos. Mas poderia ser diferente? Sim, poderíamos ser diferente se montássemos os rolamentos ao contrário. Desta maneira, teríamos esta segunda montagem, montando os rolamentos ao contrário. Nos rolamentos ao contrário, os vértices estariam apontando para o centro do conjunto. E nessa montagem do centro do conjunto, o eixo do rolamento apresenta o esforço para o centro dele. Ou seja, a força axial aponta para o centro do eixo. Em uma ponta
e na outra ponta o esforço axial também aponta para o centro do eixo. Chamamos esse tipo de montagem de mancal ajustado na posição O. Então, o modo que ajustamos a montagem do rolamento demonstra qual o sentido que o eixo suportará o esforço. E esta deverá ser uma grande preocupação dos projetistas, bem como também dos manutentores, que ao desmontar um conjunto, deve saber qual o sentido que deverá montar, o sentido de montagem ajustada do rolamento, para que o conjunto trabalhe, sem que ocorra ao ligar o equipamento, o eixo salte para fora. Pois o anel externo do rolamento tem sentido de montagem na caixa do redutor. E o eixo também tem sentido de montagem, pois ele tem já o ressalto para suportar o esforço axial. E agora vamos ao nosso desafio carga rápida. Sabendo que um redutor de engrenagens cilíndricas helicoidais com um estágio de redução possuirá um motor elétrico de 100 CV, 4 polos, 60 Hz, tudo isso dá 1750 RPM, 1750 rotações por minuto. Identifique o rolamento de rolos cônicos necessário para o eixo da engrenagem menor, eixo 1 de entrada. Daqui é dado um croquis de todo esse conjunto, com o motor de 100 cavalos, a engrenagem 1, o diâmetro do eixo. Também são dadas características construtivas, onde é dito quais são as engrenagens do redutor, engrenagens cilíndricas helicoidais, o ângulo de pressão das engrenagens, alfa igual a 20 graus Celsius, o ângulo de hélice das engrenagens cilíndricas helicoidais, beta igual a 30 graus. Diâmetro primitivo 1 da engrenagem 1, 150 milímetros. Potência de entrada do redutor, 100 cavalos, que é aproximadamente 75 kW. Rotação do motor, 1750 rotações por minuto, RPM. Diâmetro do eixo 1, 50 milímetros. E temperatura de trabalho do conjunto, importantíssimo, porque rolamento tem temperatura máxima de operação. Então é 30 graus Celsius a temperatura de trabalho. E agora vamos à resolução do desafio carga rápida. Na resolução, iniciaremos no item A com a determinação do torque no eixo 1, o eixo de entrada do redutor. A equação de torque utilizada será, onde o torque entrará em Newton vezes metro. Aqui cuidado que é Newton vezes metro, não é Newton por metro. O torque é determinado pela força vezes uma distância. Então, por isso, a força é dada em Newton e a distância será dada em metro. Então, é Newton vezes metro. Então, o torque é igual a 30 sobre π, que multiplica a potência, que divide a rotação, onde a potência será dada em watt, onde watt é joule por segundo, e a rotação será dada em rotações por minuto. E pelo fato de utilizarmos o minuto, temos a constante 30 sobre π. Entrando com os valores, nós sabemos que a potência que foi utilizado um motor elétrico acoplado ao redutor com uma potência de 75.000 watts. E o motor elétrico é um motor de 4 polos a 60 Hz. Isso nos dá uma rotação de 1750 RPM. Fazendo então o cálculo, determinando o cálculo de 30 dividido por π, que multiplica 75.000, que divide 1750, encontraremos um momento torsor de 409,3 Newton vezes metro. Já podemos então determinar o item B, que será a força tangencial. Aqui um cuidado. A força tangencial é o esforço, é a força que o dente faz na condição tangencial, que é a distância no diâmetro primitivo da engrenagem, e em relação a uma direção perpendicular ao eixo que rotaciona. Por isso que é a força perpendicular ao eixo da engrenagem.
Se olharmos o desenho, a força tangencial, perceba que ela tangencia o diâmetro primitivo da engrenagem na direção perpendicular ao eixo de rotação, ao eixo que acopla a engrenagem. Lembrando, o momento torso, qualquer momento é determinado por uma força em relação a uma distância de um ponto O. Então, neste caso, o momento torsor, como a força é a força tangencial e o ponto O é o centro de rotação da engrenagem, então teremos que o momento torsor em Newton vezes metro, vezes a força tangencial em Newton, vezes o diâmetro, cuidado aqui, vezes o diâmetro primitivo da engrenagem. O cuidado é que teremos que entrar com o diâmetro em metro, o diâmetro primitivo da engrenagem em metro. O momento torsor encontramos no item A, que foi de 409,3 Newton vezes metro. O diâmetro primitivo da engrenagem 1, a primeira engrenagem, que é do eixo motor do redutor, o eixo que possui a engrenagem motora do redutor, o diâmetro primitivo foi dado que é de 150 milímetros, passando 150 milímetros para metro, teremos 0,150 metros. Então, executando a conta, 409,3 dividido por 0,150, teremos uma força tangencial no dente da engrenagem, força tangencial do dente de 2.728 newtons. E continuando a resolução do desafio carga rápida, vamos ao item C, determinação da força radial, onde a força radial ela age perpendicularmente ao eixo de rotação da engrenagem. Se olharmos o redutor de perto, conseguimos ver a força radial empurrando o eixo na direção perpendicular. Afinal de contas, a força radial ela é uma componente da força de pressão da engrenagem. A força de pressão ela é a resultante da força tangencial com a força radial. Porém, não são só essas forças, pois afinal vamos lembrar que estamos tratando de uma engrenagem de dentes helicoidais. E por ser uma engrenagem de dentes helicoidais, a composição de forças é tridimensional. Foi dado no nosso projeto que a engrenagem utilizada, a engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, possui um ângulo de pressão, um ângulo alfa de pressão de 20 graus e um ângulo de hélice beta de 30 graus. Se olharmos no dente, como esse conjunto atua no dente da engrenagem, percebemos que o dente inclinado da engrenagem empurra a engrenagem motora, empurra a engrenagem movida na condição inclinada com uma força de engrenamento. Esta força inclinada, por ser uma engrenagem helicoidal, essa força inclinada por ser uma força helicoidal, ela gera 3 componentes de força. Ela é o resultado de 3 componentes de força: força tangencial, força radial e força axial. Onde a força tangencial é a força que tangencia o diâmetro primitivo da engrenagem. A força radial atua perpendicularmente ao eixo da engrenagem, ao eixo de rotação da engrenagem. E a força axial atua no mesmo sentido do eixo da engrenagem. Deste modo, temos que a equação da força radial é igual à força tangencial, que multiplica a tangente do ângulo de pressão, que é dividida pelo cosseno do ângulo de hélice. Se substituirmos os valores, a força radial é igual à força tangencial, foi calculada no item B, e ela é de 2.728 newtons, que multiplica então a tangente de 20 e divide o cosseno de 30. Executando os cálculos, teremos que a força radial é igual a 1.147 newtons.
Agora vamos para o item D, que é a determinação da força axial. Força axial é a força paralela ao eixo da engrenagem. Percebemos a força axial agindo no eixo da engrenagem motora no croquis apresentado. Para este cálculo, para a determinação da força axial, deveremos relembrar as relações trigonométricas, onde o seno de um ângulo é cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Agora vamos olhar uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais. Percebemos que os dentes são inclinados ao eixo de rotação. Temos o eixo de rotação e os dentes da engrenagem são inclinados. Grande vantagem, porque pela mesma largura de dente, conseguimos diminuir a espessura da engrenagem. Temos uma engrenagem menos espessa, mais fina. Diminui o tamanho do conjunto todo, o conjunto mecânico todo. Ao mesmo tempo que o movimento de engrenagens é menos ruidoso, pois o engrenamento e desengrenamento é muito mais suave. Portanto, engrenagens cilíndricas helicoidais são melhores para sistemas de engrenamentos, por serem silenciosas e menores. E é por isso que são aplicadas no câmbio de automóveis. Olhando de perto, as forças que agem em uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, percebemos que a força de engrenamento é composta de outras forças. Entre elas temos a força tangencial, que é tangente ao eixo de rotação da engrenagem, e a força axial, que age paralelamente ao eixo da engrenagem. Então a força de engrenamento é a somatória destas duas forças, força tangencial e força axial. Vamos desenhar ao lado estas forças. Percebemos o eixo da engrenagem, o eixo onde a engrenagem rotaciona, e percebemos tangencialmente a força tangencial. A força tangencial age tangencialmente ao diâmetro primitivo da engrenagem. Vamos agora traçar uma linha que determina o ângulo de hélice da engrenagem. O ângulo de hélice é 30 graus, então passamos uma linha sobre o eixo que rotaciona a engrenagem. Perpendicular à linha que representa o dente da engrenagem, nós temos a força de engrenamento. Agora vamos estabelecer ângulos nesse conjunto, porque é o mais importante agora estabelecer ângulos. Conseguimos perceber que o eixo inclinado, a linha, possui um ângulo em relação ao eixo da engrenagem, um ângulo beta de 30 graus. Então temos 30 graus dos dois lados. Agora, também conseguimos estabelecer qual é o ângulo da força de engrenamento em relação ao eixo de rotação. Afinal, se a força de engrenamento está a 90 graus do eixo que rotaciona e o ângulo beta tem 30 graus, então 90 menos 30 dará 60 graus. Então a força de engrenamento entre o ângulo do eixo que rotaciona é 60 graus. Se é 60 graus, vamos agora traçar um outro desenho para termos um desenho limpo. O eixo, a força tangencial a 90 graus, temos a força axial, que age paralelamente ao eixo. Então agora temos o eixo e as duas componentes que somando pela somatória vetorial nos dará a força de engrenamento. Vamos então traçar a força de engrenamento, que é a somatória. Temos o ângulo calculado, que é 60 graus em relação ao eixo, e se a força tangencial está 90 graus ao eixo, a força de engrenamento está 60 graus ao eixo, então temos que o ângulo interno é 90 menos 60 e o ângulo interno é 30 graus. Muito bem, sabemos agora, temos todas as forças, inclusive sabemos qual é o ângulo dos componentes das forças que compõem a força tangencial, a força de engrenamento. A força de engrenamento é a somatória dessas forcinhas, força axial e força tangencial.
Vamos então agora estabelecer as relações trigonométricas. A tangente de 30, que é o cateto oposto, pelo cateto adjacente. Se é o cateto oposto, é a força axial. O cateto adjacente é a força tangencial. Então a tangente de 30 graus é a força axial dividida pela força tangencial. Podemos agora então calcular a força axial. Vamos isolar a força axial. Isolando a força axial, então, isolando a equação, força axial é igual a tangente de 30 que multiplica a força tangencial. A força tangencial já foi calculada no item B. E a força tangencial obtida no item B foi de 2.728 newtons. E daí, tangente 30 vezes 2.728 nos dá uma força axial de 1.575 newtons. E parabéns para nós! Calculamos a força axial. E agora que nós já sabemos os esforços que as engrenagens geram no eixo que ela está acoplada, ou seja, o esforço que cada engrenagem gera no seu eixo, podemos esboçar o eixo em um croquis. Para tanto, então temos o desenho do redutor e esboçamos o desenho do eixo. Não podemos esquecer que o eixo, ao rotacionar, por estar acoplado a um motor elétrico, esse motor elétrico gerou um momento torsor. Esse momento torsor, através de um movimento, do movimento de rotação, gera movimentos nos dentes das engrenagens, e estes movimentos no dente da engrenagem cilíndrica helicoidal gera esforços. Gera esforços que são força tangencial, tangencialmente ao diâmetro primitivo da engrenagem, esforço axial, ou seja, o esforço axial ao eixo em que essa engrenagem está acoplada, e gera um esforço radial, que empurra o eixo contra os seus mancais. Vamos então desenhar essas forças. Na engrenagem, lembrando, é muito importante aqui lembrar, que a engrenagem foi dado no início do projeto, a engrenagem está posicionada numa condição equidistante aos seus mancais. Ou seja, a engrenagem está no centro entre os mancais de apoio, os mancais de rolamento de apoio. Vamos desenhar então, mostrar no croquis onde atuam os esforços na engrenagem. Na engrenagem temos a força axial que já foi calculada, que é de 1.575 newtons. Então ela atua a engrenagem e empurra o eixo em uma direção, que é na direção do eixo, e em um sentido, apenas em um sentido. Perceba então que apenas um mancal de rolamento, apenas um rolamento suportará a força axial. Apenas um, o outro não. Se o eixo possui dois mancais, apenas um mancal suportará a força axial, devido ao sentido da força axial. Vamos também esboçar a força radial. A força radial já calculamos, a força radial da engrenagem. A força radial da engrenagem é de 1.147 newtons, já foi calculada. Então, vamos esboçá-la no nosso croquis, no centro da engrenagem. Então, temos aqui os esforços gerados pela engrenagem. Evidente, então, que os esforços gerados pela engrenagem gerarão esforços nos mancais, que suportarão, afinal, o eixo deverá suportar os esforços da engrenagem. Entre eles, então, entre os esforços, teremos uma força reativa axial, que impede que o eixo escape, que ele saia, que ele se movimente na direção axial. Então, no rolamento, apenas um dos rolamentos, deverá suportar a força de 1.575 newton, a força axial de 1.575. Porém, aí temos a condição. A força radial da engrenagem de 1.147 está no centro. Ela atua no centro entre os mancais. Então, e ela está equidistante. Perceba que ela está equidistante, a força radial. Cada mancal deverá gerar uma força radial
reativa. Então nós devemos dividir 1147 por 2, pelo fato da força estar centrada. Já dividimos por 2 porque ela está equidistante, ela está centrada. Então 1147 dividido por 2 nos gerará uma força radial reativa em cada rolamento de 573,5 newtons. Ou seja, os dois rolamentos suportarão a força radial reativa, porém apenas um rolamento suportará a força axial. Com isso, então temos os esforços atuantes nos mancais do nosso eixo, que está acoplado, o eixo 1, que está acoplado ao motor elétrico. Entraremos agora nos cálculos que envolvem a determinação, o dimensionamento do rolamento. Entre eles, antes, precisamos, falando em mancais, em dimensionamento de mancais e rolamento, deveremos determinar a capacidade dinâmica equivalente. A capacidade dinâmica equivalente está presente em qualquer catálogo de rolamentos, pois os catálogos de rolamentos são normalizados, são padronizados. Então, qualquer catálogo de qualquer fabricante de rolamentos será igual. É importante aqui que você baixe, entre na internet agora e baixe um catálogo de rolamentos, SKF, FAG, qualquer fabricante de rolamentos. Desta maneira você obterá tabelas de todos os tipos de rolamentos e conseguirá, inclusive, fazer juntamente com o vídeo o cálculo para o dimensionamento do seu rolamento. Então vamos agora ao item E, determinação da capacidade dinâmica equivalente, com a simbologia da letra P. Para qualquer rolamento, no dimensionamento de qualquer rolamento, a equação geral seria P é igual a X, que multiplica a força radial, mais Y, que multiplica a força axial. Aqui é muito importante o entendimento dessa equação geral, pois alguns rolamentos não terão a componente X. Não terão. Por exemplo, um rolamento de um gancho de uma ponte rolante não tem a componente radial. Então, X é igual a 0. Outros rolamentos não terão o componente Y, por não suportarem ou um componente Y com valor muito baixo, por suportarem apenas uma pequena carga axial. Portanto, essa equação geral ela é modificada em função do tipo do rolamento escolhido. Então, quando folhearmos o catálogo de rolamentos, teremos uma equação parecida com essa equação geral. Parecida, mas não igual. Ela é parecida. Por isso que é interessante o entendimento dessa equação geral, que P é igual a X vezes a força radial, mais Y vezes a força axial. Vamos ver aqui no caso do nosso rolamento. Para o nosso rolamento, abrindo o catálogo, para um rolamento de rolos cônicos, nós temos que a carga dinâmica equivalente tem duas equações. A primeira equação, P é igual a força radial, dado em kilonewtons. É dada a unidade em kilonewtons para utilização neste catálogo que eu tomei esta equação. Para a seguinte condição de contorno da equação de que P é igual a FR. Tem uma condição de contorno, onde essa condição de contorno significa que essa equação só será válida quando FA dividido por FR, força axial dividido pela força radial, for menor ou igual a E. Já veremos onde se obtém o E. Ou caso o valor obtido seja maior, força axial dividido pela força radial seja maior que a letra E, o valor E, utilizamos então a segunda equação, onde P, a equação de baixo, P é igual a 0,4 que multiplica a força radial, o FR, mais Y que multiplica FA, que é a força axial.
Perceba então que estas duas equações de contorno, por dependerem do fator E, elas, por dependerem do fator E, sendo menor ou sendo maior, elas terão a aplicação unicamente para rolamentos de rolos cônicos. Ou seja, essas duas equações só são válidas para rolamentos de rolos cônicos. Pois se nós folhearmos mais o catálogo, por exemplo, formos na seção de catálogos de rolamentos com elementos rolantes de esferas, rolamentos de esferas, teremos outras equações, com outras condições de contorno. Então, é importante ter um catálogo de rolamentos em mãos. Qualquer catálogo de rolamentos, não importa qual seja o fabricante, terá as suas equações contidas nele. Veja, continuando então o nosso dimensionamento, nós sabemos que, vamos olhar o nosso croquisinho, nós já calculamos a força axial, que foi obtida no item D, que deu 1575 newtons, então desenhamos a força axial ali, agindo no rolamento. Agora a nossa preocupação é desenhar os esforços no rolamento. Então fazemos um croquisinho especial para o rolamento. Então temos um rolamento que estará suportando a força axial. Desenhamos nele, no croquis. Também vamos desenhar no croquis a força radial, agindo nos mancais. Força radial nós calculamos no item E, que deu 573,5 newtons. Então, temos os dois esforços nos rolamentos, a força axial e a força radial, no mancal de rolamento agora, porque estamos calculando o rolamento. Dessa maneira, conseguimos calcular o E. Veja, foi dado ali nas condições de contorno que FA sobre FR temos que calcular. Então, calculando 1575 newtons dividido por 573,5 newtons, isso me dá um E de 2,75. Vamos comparar esse E calculado com o E tabelado. Perceba, nós calculamos aqui para comparar com o E que está no catálogo. Vamos olhar o catálogo agora. Pegando o catálogo de rolamentos, abrimos o catálogo de rolamentos. Na página de rolamentos de rolos cônicos, nós vamos encontrar o seguinte detalhe. Vamos olhar o detalhe. Veja, nesta coluna, ampliando aqui esta coluna, nós temos alguns fatores. Veja, nós temos o fator E do catálogo e temos um fator Y do catálogo. Então, com isso, nós conseguimos verificar o calculado com o tabelado. Perceba que nós temos um fator E calculado de 2,75. Ele é maior que o E de baixo, ele é maior ou menor que o E calculado, o tabelado. Nós vamos verificar o calculado com o tabelado. O calculado está maior ou menor que o tabelado? É isso que nós vamos ver agora no próximo slide. Continuando, a resolução do item E, que é a determinação da capacidade dinâmica equivalente do rolamento, com a simbologia P. Olhamos no catálogo, abrindo o catálogo, verificando nos rolamentos de rolos cônicos, indo para a página de rolamentos de rolos cônicos, então temos as tabelas e temos as equações. Como estamos calculando a carga dinâmica equivalente, temos as equações, inclusive é mais de uma equação, porque existe a condição de contorno. Condição de contorno é a condição onde aquela equação é válida. Perceba aqui que a equação é válida numa relação que contém a condição E, que está contida no catálogo. Olhando no catálogo, na linha do diâmetro do eixo que foi dado, temos o eixo da engrenagem do nosso redutor, que é de 50 milímetros. Então, olhando no catálogo, para rolamentos com anel interno para eixos de diâmetro de 50 milímetros. É aqui que vamos selecionar o rolamento, escolher qual é o rolamento escolhido
em função da sua capacidade. Selecionando o ponto que vamos avaliar no catálogo de rolamento para o diâmetro de 50 milímetros, nós percebemos que existe uma capacidade de carga, e aqui é muito importante, nós teremos que ajustar o nosso cálculo com o valor do catálogo. Então aqui não é que vamos chutar, vamos verificar se a primeira linha, para a capacidade de carga de 64 kN, este rolamento de 64 suporta a carga que iremos calcular. Ou seja, a carga que iremos calcular deverá ser necessariamente menor que 64. E é por isso que começaremos com 64. Perceba aqui que também já existe o valor Y para este 64, que é 1,42. E dessa maneira podemos utilizá-lo na equação, pois utilizaremos a segunda equação, pois a nossa condição de contorno de FA sobre FR é maior que E. O nosso E deu um valor acima de 2 e o do catálogo é 1,42, então ele é maior. O nosso E calculado é maior do que o E do catálogo, por isso utilizaremos a segunda equação. Perceba então que calculando, substituindo os valores FR, que calculamos no item E, força radial, aqui é importante, não é a força radial da engrenagem, é a força radial no mancal de rolamento. Então a força radial no mancal de rolamento deu 0,574 kN. E a força axial no mancal de rolamento deu 1,575 kN. Porque temos que respeitar que a equação trabalha em kN. Desta maneira, obteremos uma capacidade dinâmica equivalente P de 2,466 kN. E agora vamos para a determinação da capacidade dinâmica do rolamento. Capacidade de carga dinâmica calculada. Pois afinal de contas, no item anterior, nós escolhemos um rolamento com capacidade de carga dinâmica de 64. Vamos ver se agora o calculado nosso, que é o real, é abaixo do rolamento escolhido, pois o rolamento escolhido deve suportar tudo isso. Vamos verificar isso, vamos calcular. Para tanto, utilizaremos a equação de capacidade de carga dinâmica dos rolamentos de rolos cônicos. Lembrando, esta equação se encontra em qualquer catálogo de rolamentos, de qualquer fabricante. C é igual ao fator FL, que divide o fator FN, que divide pelo fator FT, que multiplica P. Vamos então, olhando o catálogo para FL. Percebemos que o fator FL depende do tipo de aplicação. Selecionando a aplicação, o valor FL para um acionamento em máquina geral. Qual máquina nós temos? Redutor universal. Então veja, nós temos um redutor universal. Para redutor universal, o fator FL vai de 2 a 3. Como ele vai de 2 a 3, vamos adotar o 3. Ah, poderia adotar o 2? Poderia. Poderia adotar 2,5? Poderia. Poderia adotar 3? Também poderia. E é por isso que nós escolhemos o 3. Vamos adotar 3 no cálculo. Agora vamos verificar o fator FN. Também está no catálogo de rolamentos, existe uma tabela com o fator FN. É chamado FN porque depende da rotação. Então, no catálogo, para rolamentos de rolos cônicos, existirá uma tabela com o fator FN. A rotação do eixo 1, que comportará os rolamentos que estamos dimensionando, qual é a rotação desse eixo 1? 1800 RPM. 1750 RPM, aliás. O eixo 1 está acoplado ao motor elétrico. O motor elétrico rotaciona a 1750 RPM. Temos na tabela para 1800, temos um fator FN de 0,302. Ah, ótimo! Vamos agora verificar o fator FT. O fator FT é chamado FT porque depende da temperatura. Veja, nós temos um anel interno, um elemento rolante
e depois o anel externo. Tudo isso é ajustado. Portanto, o rolamento trabalha diferentemente em função da temperatura que ele está operando. Por isso que devemos, no cálculo, considerar a temperatura de trabalho. No nosso projeto foi dado que o redutor irá trabalhar no máximo a 30 graus Celsius. Olhando a tabela para o coeficiente de temperatura FT, até 125 graus Celsius, nós podemos adotar o valor FT de 1. Então temos os três fatores, FL, FN e FT. Os três fatores nós já temos. O P já foi calculado no item E, que é 2,466 kN. Executando o cálculo, então 3 que multiplica 2,466, que divide por 0,302, que divide por 1, isso dá um valor C, uma capacidade de carga dinâmica de 24,5 kN. E agora vamos para o item G, verificação do rolamento selecionado, onde vamos comparar o valor calculado com o valor da tabela do catálogo com o rolamento escolhido. Caso o rolamento escolhido não suporte, iremos verificar um outro rolamento se está em conformidade com o valor calculado. Olhando na tabela do catálogo de rolamentos, na página de rolamentos de rolos cônicos, iremos selecionar a linha para o diâmetro do eixo 1, que no nosso projeto é de 50 milímetros, o diâmetro do eixo. Calculamos um C calculado no item F de 24,5 kN. Desta maneira, se olharmos na tabela o C, que é a capacidade de carga do rolamento, para o diâmetro do eixo 1 de 50 milímetros, aqui lembrando que escolhemos a primeira linha, um rolamento com capacidade de carga de 64 kN, então vamos agora comparar o valor calculado com o rolamento escolhido, que está na tabela de 64. Necessariamente, o valor calculado deve ser menor do que o valor da tabela, porque a operação do rolamento, como o rolamento irá trabalhar no conjunto do redutor, deve ser menor que a capacidade máxima, capacidade de carga máxima desse rolamento, a capacidade que ele foi feito, fabricado. Se compararmos os dois, perceberemos que 24,5 é menor que 64 kN. Então, ok! Palmas para nós! O rolamento escolhido está ok! Está adequado ao nosso projeto. O rolamento está dimensionado. Agora olhamos na linha a designação. Temos a designação FAG e temos a designação DIN, norma DIN, que é o que está escrito no anel do rolamento, a codificação que está escrito no anel do rolamento. Ah, mas e se eu comprar o rolamento no Japão? No rolamento no Japão vai estar a mesma codificação. Em Portugal, na Itália, no Canadá e inclusive no Brasil tem a mesma designação, porque a norma DIN é designação norma DIN, que está no catálogo de qualquer fabricante de rolamento. Palmas para nós! Esse rolamento escolhido está ok. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Elementos e máquinas do Melconian. Projeto mecânico de elementos de máquinas do Collins. E manual de construção de máquinas do Dubel. E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Eixos, dimensionamentos da disciplina Elementos de Máquinas, edição 027 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. Engrenagens helicoidais da disciplina Elementos de Máquinas, edição 037 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. E engrenagens, disciplina Elementos de Máquinas, da edição 020 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso.
E o Engenharia Carga Rápida, a aula de bolso, fica por aqui. E que hoje apresentou a aula de bolso de tema rolamentos e rolos cônicos, dimensionamento. Aula de bolso que pertence à disciplina elementos de máquinas e que foi solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Iracildo Romeiro, lá da cidade de Leme, no estado de São Paulo. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E agora torne-se um engenheiro Carga Rápida, se inscrevendo no canal Engenharia Carga Rápida. Resolva exercícios, faça projetos, desenvolva o seu TCC e até mesmo o seu relatório de estágio no grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para tanto, basta solicitar a sua inclusão no WhatsApp do Engenharia Carga Rápida no número 013 99745 1238. Engenheiro Carga Rápida Iracildo Romeiro. Eu espero que a aula de bolso com o tema rolamentos de rolos cônicos, dimensionamento, que pertence à disciplina elementos de máquinas, tenha correspondido todas as suas necessidades e expectativas para o seu conhecimento. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o canal Engenharia Carga Rápida? Desconheço. Siga o Engenharia Carga Rápida no Facebook. Siga o Engenharia Carga Rápida no Twitter. E não se esqueça de seguir a professora Valéria Moreno, Euzinha, no Instagram. Porque agora, engenheiro Carga Rápida, agora, enquanto você assiste aqui embaixo os mais de 500 vídeos disponíveis para você, de graça, eu já vou adiantar o próximo vídeo. Então, eu já vou! Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wug Wugga Buggy Buggy Mugger Mugger Wug Wug! Hugga Wugga! Carga Rápida é muito prazeroso.